E aí galera, tudo bem? Voltando aqui com mais uma videoaula do Hobby Lu, tranquilo? Hoje nós vamos falar de história do Brasil. Não é isso? Então a aula vai envolver a questão de terras. Essa aula tem umas homenagens aí, né? Uma delas é para Colírio de Retino, ela sabe quem é. É isso? Outra para minha amiga Nani Rocha, né? Professora de Sociologia. Sempre vinha pedindo, por que você não fala da questão de terras, dá uma aula mais assim, um pouquinho mais profundo. Então eu vou tentar, né? Primeiro nós vamos começar com a questão com a questão das Seis Marias, né? O que são Seis Marias? Seis Marias vem de sesmo, não é isso? É de sesmar, de dividir. É uma sexta parte da terra. Isso está no final da Idade Média de Portugal, ali pelo século XIII, mais ou menos. Eles começaram com as Seis Marias. Chegando ao Brasil, os portugueses entraram naquele período, né, que foi o que? Chegaram ao Brasil em 1500, ficaram 25 dias aqui e foram embora, né, e se retornaram em 1532, né, isso, para iniciar o processo de colonização do Brasil, que é conhecido como Momento do Açúcar. Antes você tinha o Brasil pré-colonial, que era do pau-brasil, certo? Mas, nesse momento, você tem a criação de capitanias hereditárias, né? Bastante estudada em história do Brasil. Isso, por volta de 1534, 15 lotes para 12 donatários. Beleza, beleza? Certo? As duas capitanias que mais prosperaram, São Vicente, de Martim Afonso de Souza, né? Que trouxe as primeiras mudas de cana-de-açúcar ao Brasil, não é isso? E Pernambuco, de Duarte, o quê? De Duarte Coelho. Não vai fazer confusão com o governador-geral Duarte da Costa. Duarte Coelho, as duas capitanias que mais prosperaram. É assim Pernambuco, não é isso? Ali no Nordeste, tanto é. E aí você fica esperto, não é isso? Porque em história, como todas as matérias, você tem que ser atento. Não é isso? Então, por exemplo, primeira capital do Brasil, Salvador. Claro. Por quê? Porque o eixo econômico, o desenvolvimento geopolítico e geoeconômico do Brasil daquela época estava no Nordeste. Então a capital ficou em Salvador, né, que foi fundada em 1549. Depois a capital mudou para o Rio de Janeiro em 1763. Mas vamos ver essa questão da terra. Então, a partir de 1532, as capitanias hereditárias no Brasil, 1534, né, que vai até 1755, lá na época do Pombal, você começa a fazer doação de Seis Marias, né? Então havia Seis Marias, por exemplo, que você pegava a cidade de Santos, de Cubatão e São Bernardo, ou seja, Seis Marias gigantescas. E o interessante de você lembrar, porque essas Seis Marias eram doadas a fidalgos, mesmo. Quem são os fidalgos? Filhos de algo, filhos de alguém importante, certo? Então você tinha que ter um nome para poder ter o quê? Para poder ter a terra, para ganhar a Seis Marias. Não era assim não era qualquer cara que ganhava não. Tinha que ter nome, certo? Bom, mais ou menos parecido com o Brasil de hoje, tá? O Brasil de hoje não mudou muito não, nós vamos chegar lá agora mesmo. Muito bem, então você tem esse crescimento do Brasil, né? E você vai chegar no século XIX, na metade do século XIX, por volta de 1850. Porque o que estava acontecendo? Esse sistema de Seis Marias começou a beneficiar os mais pobres, um pouquinho, né? E aí complicou. Os grandes latifundiários, né, que mandam nesse país, que é o país que tem a pior distribuição de terra do mundo, é o Brasil, né? Fiquem sabendo disso aí. Fiquem sabendo de uma outra coisa. Um país não cresce sem investimento em dois setores. Investimento em educação, que eu não vou falar agora, e o investimento em reforma agrária. Ah, mas eu tenho uma fazenda. Não, cara, ninguém vai tirar da fazenda, não. Isso aí é um trabalho que tem que ser realizado, tem que ser estudado. Esses grandes potências aí que vocês admiram, né? França, Inglaterra, eu não, mas vocês sim. É isso, uma galera aí que não tem muita noção, fizeram a reforma agrária. Se você não fizer a reforma agrária, o país não anda. Beleza, beleza? Muito bem, então a partir de 1850 o capitalismo vai chegar com grande volume no Brasil, né? Vai chegar com grande força, porque foi criada a Lei de Terras. O que foi essa Lei de Terras? Como eles perceberam que o pobre poderia ter acesso à terra,
eles criaram a lei de terras, ou seja, acabou com o sistema de sesmarias. A terra não pode ser mais doada, somente comprada. E aí veio o quê? E aí veio a propriedade privada, beleza? As características do capitalismo, não é isso? Professor, mas o que é propriedade privada? Quando você vai ao banheiro, você fecha a porta, né, que é o ideal de se fazer, você está na privada. Isso ali é só você. Isso, agora o pessoal leva o celular, né? Isso, ou leva um livro, mais um celular, né? Livro nunca, não é isso? Bom, muito bem. Então o que acontece? A partir de 1850, essas terras começam a ser o quê? Começam a ser compradas. Logicamente, quem criou essa lei de terras? Foi os grandes latifundiários. E aí, fica ligado no velho hobby, o que aconteceu? Aconteceu que os grandes latifundiários, eles compraram boa parte das terras do Brasil, certo? Principalmente na região norte e nordeste, onde você tem um espaço geográfico maior. Então você tem uma distribuição de terra ali super desigual, beleza? Lembra que eu falei com vocês em algumas aulas que o problema do Nordeste não é a seca, mas sim a cerca? Só que essa cerca que eu estou falando são os grandes latifúndios que você tem lá, certo? Porque o sertão, por exemplo, ele tem água, não tem água que vem de cima. O clima tropical semiárido, ele chove de 550 a 600 milímetros anuais, beleza? Mas tem água infiltrada, mas tem que ter dinheiro para tirar, certo? E a partir daí começou o quê? Começou essa desigualdade social extremamente gigantesca que o Brasil tem, certo? Então o que acontece? Isso vai proporcionando vários problemas de ordem social. Um deles é o quê? É a grilagem de terras. Eu já falei com vocês, em outras aulas aí, que é a falsificação de título de propriedade. Tem uma aula pequenininha que eu falo sobre a grilagem. Você falsifica a terra e vai aparecer o quê? O documento lá vai aparecer que foi de 1910. Beleza, beleza? E a partir daí o que? Você tem essa questão da concentração de terras. Por exemplo, o estado do Pará. O estado do Pará, mais conhecido como a República dos Latifúndios. Não é isso? Por quê, professor? Porque o sul-sudeste do Pará, camarada, tem fazenda que vai do tamanho do estado de Santa Catarina. O que significa isso? Significa que o cara, para atravessar a fazenda dele de jatinho, ele demora 5 horas, certo? O Brasil, como é o que? Um país dos latifúndios, ele é um país da monocultura. É isso. O Brasil não era para ninguém passar fome, certo? Exatamente por quê? Porque você tem o quê? Você tem espaço para produzir, mas tem que produzir para alimentar o mercado interno. Não pode ficar tudo por conta da agricultura familiar, né? Que é do MST. O pessoal critica aí, mas não sabe. Para você criticar, você tem que saber. O que põe comida na sua mesa é o que? É a agricultura familiar. É a do MST. É isso. Poxa, mas os grandes latifundiários? Os grandes latifundiários pensam no bolso deles. É isso. Por exemplo, você põe soja para você comer todo dia. Pega aí R$1.000 e vai lá no supermercado e tenta comprar todos os produtos derivados de soja. Você não vai conseguir. Poxa, professor, mas por quê? Porque o Brasil tem uma área plantada de soja que corresponde ao tamanho da Espanha. Entre 1970 e 1990, a área plantada de soja no Brasil cresceu 394%. O que não aconteceu com a base alimentar do brasileiro. Arroz, feijão, não é isso? O Brasil tem, por exemplo, por isso que você encontra laranja ruim no Brasil. Porque as boas laranjas, o Brasil também exporta. Então o Brasil, não adianta o pessoal ficar bravo. O Brasil é uma colônia de exploração. É uma periferia do sistema capitalista. Certo? Porque os caras gostam de falar que isso não tem discurso, não. Isso é história. Não tem conversa. Os países que foram colônia de exploração, eles se encontram nessa situação exatamente porque os gigantes amassam eles. É isso? Pô, mas o que eles fazem? Exatamente. Por que o Brasil produz tanta soja? Porque é para exportar, né? Exatamente o que? É para exportação. É uma característica dos países do quê? Do sul global. Você exporta matéria-prima e produtos agrícolas e compra tecnologia de ponta. Mais ou menos o seguinte, vou chutar aqui, tá? Você exporta 5 caixas de laranja por R$500 e compra um computador de última geração por R$20.000. Quer dizer, nessa divisão internacional do trabalho, você nunca vai ganhar. Beleza? O país vai sempre perder.
Então é por isso que nós nos encontramos nessa situação, até porque não tem continuidade, né? Entra o governo, sai o governo, muda, né? E esse maldito neoliberalismo, né? Que é o sistema que rege o mundo aí, que está destruindo o mundo. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido aí, lembrando que no Pará, né, aconteceram alguns crimes, né, interessantes, né? O crime não é interessante, desculpa, é isso. É o massacre de Sem Terras, né, em Eldorado dos Carajás, em 1996. Tem que fazer igual Eduardo Moreira, né? Falavam para o Eduardo, do Instituto ICL, vai para Cuba, Eduardo. Ele foi, mas antes dele ir para Cuba, ele ficou 2 anos vivendo com os Sem Terra, para poder saber como que funciona. Ficou impressionado. O Eduardo Moreira, né, é um dos melhores economistas do mundo, tá? Do mundo. Procurem seguir o canal dele lá, que vai dar boa também. Então isso é muito importante. Essa divisão mais igualitária de terra. Você vê que, por exemplo, o espaço urbano deu até morte, né? A vereadora Marielle Franco, ela foi assassinada exatamente por conta do quê? Por conta do espaço urbano, da terra. Terra é poder, é território, é geopolítica. Beleza, beleza? Então a gente fica aí, né? Isso até o final do ano eu vou fazer mais uma aulinha aí. Aí vocês podem dar sugestões aí, tá? Um abraço para vocês, até a próxima aí. Beijão, é isso? E se inscrevam no meu canal. Valeu!